Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma Nerd Academia e hoje pra gente falar de recomendações de mangás. Vamos falar de 10 mangás que nós recomendamos, beleza? Fica aí com a gente e roda a vinheta. Eu sou o Vinícius falando e eu estou aqui com o Marcel hoje. E aí galera? Vamos falar sobre as nossas recomendações de mangás. Eu vou pedir pro Marcel começar. Marcel, fala aí, sua primeira recomendação de mangá. É Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen ele acompanha a história de Itadori Yuji, que ele acaba acidentalmente dando de cara com um item amaldiçoado, que é na verdade um dos dedos de Sukuna. Acidentalmente ele acaba... Acidentalmente não, na verdade propositalmente ele acaba engolindo esse dedo de Sukuna para enfrentar uma criatura amaldiçoada e acaba despertando poderes amaldiçoados. Aí então ele é procurado por Satoru Gojo, que é um dos instrutores de uma escola de feiticeiros, e é levado para lá para começar a aprender mais sobre isso e talvez no futuro conseguir absorver todos os dedos do Sukuna, e aí pouco se sabe se ele vai ser então morto junto com todos esses dedos ou se ele vai finalmente controlar o poder do Sukuna. É um mangá muito interessante e está sendo publicado agora no Brasil, então para quem tem interesse em colecionar é uma boa pedida. Hunter vs Hunter. Deve ser conhecido de muitos e também de muito poucos. Hunter vs Hunter é aquela coisa, ou você ama ou você odeia, né? Ele conta a história do Gon, que é um filho que foi meio que abandonado pelo pai dele, né? E dentro da história do Hunter vs Hunter existem os Hunters, no qual é a profissão do pai dele. E sabendo disso, o Gon vai atrás de se tornar um Hunter também, para saber onde está o pai dele, quem é o pai dele, conhecer o pai dele. Entendeu? Dentro de Hunter vs Hunter também tem uma história muito interessante dos poderes, de como são feitos os poderes dos Hunters, né? A história vai aos poucos, fazendo com que isso se torne interessante, para que você entenda a dinâmica do Gon com os outros personagens. É um mangá que eu aconselho você ler, sem eu dar muito spoiler da história, porque você vai entender totalmente o feeling de como o autor conseguiu preencher as lacunas do que precisavam na história com outros personagens, lendo. É muito bom, é cativante por causa do personagem principal, que ele é um menino com uma pureza muito grande, então vale a pena você ler, beleza? Fica a dica. Kimetsu no Yaiba. Suponho eu que muita gente já conheça, né? Também conhecido como Demon Slayer. Ele acompanha a história do Kamado Tanjiro, que após ter a sua família assassinada por um demônio, acaba se tornando também um caçador de demônios e parte atrás de descobrir uma forma de vingar sua família e devolver a humanidade para sua irmã, que é transformada também em um demônio. No caminho ele acaba se juntando com outros caçadores, como o covarde Zenitsu e o maluco Inosuke. É um mangá muito bom também está sendo publicado no Brasil agora. Bom, o próximo da lista aqui, queridinho por muitos, odiado por muitos, como sempre eu tô sempre um dos extremos, né? A gente tá falando de One Piece. One Piece segue a história do Luffy, que é um garoto que desde sempre ele queria ser um pirata, né? E as pessoas não concordavam, porque piratas são os renegados, né? Mas o Luffy ele tinha esse sonho e foi atrás do sonho dele de ser um pirata. A graça do mangá de One Piece são os personagens. Os personagens eles são muito bem trabalhados. A tripulação inteira ela tem uma história de origem antes da pessoa ser apresentada para a tripulação. Isso faz você se cativar muito com o mangá. Olha, gente, se vocês lerem o mangá e não chorar com um barco, mano, eu não sei com que mais vocês vão chorar, beleza? Então, dê um pequeno spoiler, mas leiam o mangá e, se possível, também já deixo pra vocês assistirem o anime se vocês tiverem paciência de assistir mais de 900 episódios.
próximo que eu vou falar então é provavelmente um dos meus mangás preferidos assim de todos, que é Full Metal Alchemist. Full Metal acompanha a história de Edward e Alphonse Elric, que são dois irmãos que eles perdem a mãe, que ela fica doente, e eles começam a treinar alquimia para tentar trazê-la de volta. No entanto, a alquimia humana no universo de Fullmetal é um tabu, ela é proibida, porque ela é uma alquimia muito difícil e normalmente tem resultados desastrosos. Como era de se esperar, o resultado dessa alquimia que eles tentam fazer para trazer a mãe deles de volta é um desastre. O Alphonse acaba perdendo todo o corpo dele durante a alquimia, o Edward perde um braço e depois acaba sacrificando uma perna para poder prender a alma do irmão dele numa armadura medieval. E daí então os dois têm que partir juntos, tentando encontrar uma maneira de recuperar o próprio corpo. É um anime sensacional, tem uma história incrível, o mangá também é muito bom, né? Inclusive o anime teve até duas versões, né? O Fullmetal clássico, que ele tinha um final um pouco diferente do mangá, né? E o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que já tem um final mais canônico. E todos eles valem a pena, tanto as duas versões do anime quanto o mangá. O próximo da lista então que eu vou falar aqui é Shaman King. O anime / mangá, ele conta a história do Yoa Sakura, que é um aprendiz de xamã que vai tentar entrar em um torneio para se tornar o rei dos xamãs. O objetivo dele é um pouco meio maluco, ele quer se tornar o rei dos xamãs, né, o Shaman King, porque ele quer ter uma vida completamente pacífica e sossegada, já que ele é bem preguiçoso. No entanto, durante a sua jornada, ele acaba tendo que combater o próprio irmão, que é a reencarnação de um xamã muito antigo que já tentou dominar o mundo várias vezes. Galera, próximo da lista é Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia. Conta a história do Izuku Midoriya, que é um garoto sem poderes, num mundo onde mais de 80% das pessoas têm poderes especiais e como se fossem heróis. E existe também lá dentro a profissão dos heróis. Um dia ele conhece o maior herói do país dele, que é o All Might, e o All Might diz pra ele, você pode se tornar um herói. E a partir disso, o Midoriya Izuku, ele começa a trilhar o seu caminho para ser o maior herói que o mundo já viu. Então, gente, eu falo pra vocês, leiam esse mangá. A sinopse, ela é muito simples, mas vocês vão gostar muito. Até porque é um mangá que faz referência ao nome do nosso canal, né? Então, vocês não podem deixar de curtir. A minha última recomendação, então, é um dos mangás / animes mais doidos que eu assisti e li nos últimos tempos, que é Dorohedoro. Nesse mangá, ele acompanha a história do Kaiman, que é um homem que tem a cabeça de lagarto e que perdeu completamente a memória. Ele é ajudado então pela Nikaido, que é a dona de um restaurante. E nesse mundo, existem na verdade dois mundos, o mundo dos feiticeiros e o mundo dos humanos, que é conhecido como o buraco. Os feiticeiros desse mundo, eles normalmente vêm até o buraco, que é o mundo dos humanos, para fazerem experiências com as suas magias. E muitas dessas experiências envolvem transformar pessoas em animais ou deixarem elas como parte de animais. Então a Nikaido e o Kaiman, eles ficam procurando alguns desses feiticeiros que acabam vindo para o mundo dos humanos para tentar encontrar quem poderia ter feito isso com ele, né, transformado ele com essa cabeça de lagarto, e tentar achar uma forma de trazer ele de volta e fazer com que ele recupere a sua memória. Bom, gente, para finalizar, a gente tem o nosso último mangá, que na verdade que era até um tempo atrás um web mangá coreano, né, que é o Solo Leveling, que está sendo publicado também no Brasil. Solo Leveling conta a história do Sung Jin-woo, história onde tem os caçadores, né, dentro da história, e o Sung Jin-woo é um dos caçadores de rank mais baixo.
Por isso ele é escorraçado pelas pessoas e as pessoas não dão nada pra ele. Até que um dia ele vai numa dungeon com outros caçadores, e nessa dungeon, depois de um incidente que acaba acontecendo, ele acaba ganhando os poderes de um monarca das sombras. E aí, e também, junto com isso, os poderes para subir de nível, em vez de ser um caçador que tem o seu poder estático. Então aí começa a escalada dele para se tornar o maior caçador de todos. Olha, eu recomendo que vocês leiam, até porque está sendo publicado no Brasil, certo? E é um mangá coreano. Os mangás coreanos hoje em dia estão tendo uma grande relevância porque eles têm uma pegada um pouco diferente do mangá japonês, e eu acho que vale muito a pena. Mas, e aí vocês? Curtiram o nosso top 10 de mangás? Se curtiram, deixa o like, ativa o sininho aí e deixa o seu comentário se vocês querem ver um vídeo. Tivemos alguma sugestão também? Exatamente. Então é isso aí e até a próxima, galera.